vou falar um pouquinho da minha história com o GAP, né? Porque eu acho que eu vivi para contar essa história e eu acho que esse é o momento, porque eu tenho uma história de amor com o GAP, para quem não sabe. Eu fui no acampamento do GAP uma vez, eu não lembro o ano, foi 2017, sei lá. E desde então, foi lá que eu consegui uma igreja para ficar, uma casa para morar, uma família. Então, foi no GAP que eu consegui tudo que eu tenho hoje. Que eu consegui não, né? Que eu recebi, assim, de graça mesmo, presente de Deus. E hoje eu estou aqui, essa casa aqui é da minha amiga, a Débora, que eu conheci no acampamento do GAP. E ela me acolheu, me adotou. Então, é uma história, assim, cercada pelo GAP, né? E se não fosse o GAP, eu não teria onde morar hoje, aqui em Fortaleza, que como muitos de vocês, eu também não sou daqui, eu vim do interior e tal. Então, vocês conhecem bem como é essa realidade, né? Alguns de vocês, de não morar em casa com os pais. Então, eu sou muito grata a Deus pelo GAP, de verdade. É um ministério que eu amo de coração e que foi bênção na minha vida, bênção demais, né? Me deu tudo que eu tenho. Então, mas enfim, vamos lá para o nosso tema. Como o Ariel falou, eu estou quase formada, falta só apresentar meu TCC, falta bem pouquinho, graças a Deus. Mas aí ainda não sou psicóloga, então vocês me chamam de estudante de psicologia para não me complicar aí com conselhos de psicologia. Eu ainda posso fazer algumas coisas, né? Porque não sou psicóloga ainda. Então, mas o tema é sobre ansiedade, né? E é um tema muito complicado de falar, principalmente no meio cristão, eu acho. Porque é um tema que muitas pessoas têm concepções diferentes, né? Ele é um tema muito abrangente, então dá margem para você interpretar de várias formas. E também porque a palavra ansiedade, ela pode confundir muito a gente, né? A gente acha que é tudo uma coisa só, e na verdade são muitas coisas diferentes. Então, eu acho que para a gente começar, a gente tem que entender quais são os tipos de ansiedade. E aí, assim, não existe só um tipo, já tá aí o spoiler, não existe só um tipo de ansiedade, né? Existem vários tipos de ansiedade. E, inclusive, na própria Bíblia, isso é tratado dessa forma. Mas a gente vai ver mais o texto bíblico um pouquinho mais para frente. Mas eu tirei isso aqui, que eu anotei aqui, que existem 4 tipos de ansiedade, que foi de um texto do The Gospel Coalition, que é o blog Coalizão pelo Evangelho, né, só que é lá dos Estados Unidos. Ele é do Joy Carter, e ele fala que existem 4 tipos de ansiedade. A primeira é a ansiedade benéfica, que é uma ansiedade que a gente sabe que é uma reação do nosso corpo a algo e que ela serve para o nosso bem. Assim como o medo, né? A gente sabe que o medo é uma emoção básica, então todo mundo já tem o medo ali e ele serve como uma proteção para a gente, né? Sendo uma emoção básica, como a tristeza, a alegria. Quem assistiu Divertidamente sabe das emoções básicas. E aí, o medo é uma delas. A ansiedade não é uma emoção básica, mas a diferença dela para o medo é que o medo, ele é uma reação ao que está ali na sua frente, né? A uma ameaça que está ali presente, isso é o medo. E ele serve para nos proteger. E a ansiedade benéfica, ela também serve para nos proteger, mas ela nos protege de uma ameaça futura. Então, ela serve para a gente se prevenir, para a gente se preparar, e também para dar uma certa energia para a gente lutar contra aquela ameaça, né? Quando ela chegar. Então, não necessariamente uma ameaça, assim, um leão, né, querendo comer você, mas qualquer tipo de preocupação, de ameaça que você considere aí na sua mente, pode ser pequena, mas a ansiedade, ela prepara a gente, ela prepara o nosso corpo e ela prepara o nosso psicológico para isso. Então, esse tipo de ansiedade é uma ansiedade benéfica. Ela é boa e nós, como cristãos, nós entendemos que isso foi dado por Deus, né? É como se fosse um dispositivo emocional que foi dado por Deus para o nosso bem, para a nossa proteção. Então, glória a Deus pela ansiedade benéfica, né? E pelo medo também, o papel do medo como uma emoção básica, que serve para nos proteger. Mas aí existe o segundo tipo, que ele colocou, é o tipo de ansiedade dos transtornos, né? Do transtorno mental,
da síndrome do pânico, do transtorno de ansiedade generalizada. E aí nós já estamos falando de outro tipo de ansiedade, que não é mais essa ansiedade benéfica e normal, que serve para o nosso bem, que a gente sente no dia a dia. É uma ansiedade disfuncional. Isso significa que ela já não está ali nos parâmetros de normalidade, né? Ela já é muito intensa e é muito mais frequente. E quando a gente fala de transtorno mental, a gente fala de uma coisa que é diversos fatores, são diversos fatores ali atuando, né? Não tem como a gente dizer, não, esse transtorno aqui foi por causa de uma coisa, foi por causa de uma coisa que eu passei. A gente não sabe, porque uma característica do transtorno, e é por isso que o nome dele é transtorno, porque é uma série de coisas que se juntam, é uma série de causas, e é aí que a gente chama de multifatorial. São vários fatores que colaboram para que esse transtorno ocorra. E dentre esses fatores, tem fatores biológicos, fatores neuroquímicos, fatores psicológicos, sociais, emocionais, enfim, tudo na vida. Até alimentação, sono, tudo isso influencia. Então, é uma série de coisas que podem influenciar para que ocorra, né, para que desencadeie um transtorno mental. E nisso a gente inclui o transtorno de ansiedade generalizada, que é um tipo de ansiedade, e outros transtornos também que estão envolvidos pela ansiedade. E aí já é o segundo tipo, que não é mais a ansiedade benéfica, né? É uma ansiedade mais séria, mais intensa, e que dificulta a vida da pessoa. Ela não é mais para o bem, né? Ela já dificulta muito e incapacita a pessoa. E aí ela vai precisar de ajuda médica, psicológica, enfim. O terceiro tipo que ele fala é uma ansiedade resultante de pecado, que não é tipo, eu pequei e automaticamente eu tô doente, não é assim. Basicamente, quando a gente fala de uma pessoa que pecou e está ali escondendo o pecado e ela está ansiosa porque ela está escondendo o pecado, entendeu? Então ela fica com essa sensação de ansiedade porque ela tem aquela culpa do pecado e ela não quer que as pessoas descubram, enfim, é uma ansiedade resultante do pecado, pode ser de qualquer tipo aí, que vocês pensem aí num contexto, mas é uma ansiedade resultante do pecado, mas não diretamente, né? É uma resposta fisiológica, emocional, que é resultante de um pecado que a gente cometeu. E aí o quarto tipo, que é a que a gente mais vai se demorar aqui, é a ansiedade que a Bíblia fala, que é uma ansiedade resultante de viver sem uma confiança última em Deus. E aí já é bem o que fala nos textos bíblicos, e a gente vai entender também a diferença, né? Por que não é a mesma ansiedade? Porque algumas pessoas chegam para quem tem transtorno mental, principalmente transtorno de ansiedade, e dizem, é porque você não confia em Deus, né? Se você confiasse em Deus, você não teria esse transtorno. Mas como a gente está vendo aqui, existem vários tipos de ansiedade, não existe só um tipo. E aí a gente vai ver na Bíblia, como também a Bíblia, ela lida com diferentes tipos, diferentes níveis de ansiedade. Mas esse quarto tipo, ele é justamente o tipo de ansiedade que a Bíblia fala. E é o tipo de ansiedade que Jesus fala lá no Sermão do Monte. E a gente vai ver isso agora de uma forma um pouco mais aprofundada, né? Vamos abrir nossas Bíblias. O tema é a ansiedade à luz da Bíblia, né? Então, vamos pegar a Bíblia e abrir. Existem muitas referências à ansiedade até no Antigo Testamento, na Bíblia, mas não especificamente com a palavra ansiedade, mas que remete ao mesmo contexto, à mesma palavra, mas geralmente elas significam coisas diferentes, né, no Antigo Testamento. E elas podem ter significados positivos ou negativos. A mesma palavra na Bíblia, que se refere à ansiedade, ela pode ter exemplos, né, positivos ou negativos. Ela pode ser usada em um contexto bom ou em um contexto ruim. E aí isso já deixa as coisas mais complexas ainda, né? Porque a gente percebe que quando a Bíblia usa essa palavra que se refere à ansiedade, nem sempre ela está falando do mesmo tipo de ansiedade. Então a gente tem que ter calma para analisar o contexto, né? A gente sabe que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que ver o contexto, a gente tem que ver
para quem foi escrito, para quê, né? Qual era a época. Então, a gente tem que avaliar tudo de uma forma geral. Não pode pegar um versículo, né, isolado e aplicar para tudo de forma, assim, irresponsável. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Principalmente quando a gente fala de ansiedade. Porque aí o pessoal pega esses versículos e joga, né, na cara de quem está sofrendo com ansiedade, com uma ansiedade que já é um transtorno, por exemplo, e só joga o versículo na cara como se fosse ler o versículo e pronto, estou curado, né? Li aqui o Sermão do Monte e estou curado do meu transtorno mental, não precisei nem de remédio. E não é bem assim, né? Mas, enfim, no Antigo Testamento, a palavra ansiedade ela é usada de formas positivas e negativas, e no Novo Testamento também. Ela tem mais ocorrências no Novo Testamento, mas nós vamos ver primeiro alguns exemplos positivos, de contextos positivos em que a palavra ansiedade é usada na Bíblia. Aí a gente vai abrir Filipenses 2, versículos 19 e 20. A palavra usada aqui, nesse contexto, para ansiedade, é merinal. Gente, eu não sei grego, sabe? Mas eu estudei isso aqui porque eu gosto de estudar esse tema e eu estudo sobre ansiedade há muito tempo, assim, no sentido bíblico mesmo, justamente para tentar fazer essa separação. Aí eu não sei nem como é a pronúncia, só sei que eu estou dizendo aqui para vocês do jeito que eu estou lendo, mas se escreve M-E-R-I-M-N-A-O, merinal. É a palavra que a gente vai ver aqui, que é usada para se referir à ansiedade. E aqui, nesses exemplos positivos que a gente vai ler, ela está mais num contexto de cuidado. Como é um exemplo positivo, ela está mais no sentido de uma preocupação, aquela preocupação carinhosa, assim, de eu tenho cuidado, eu penso nisso, sabe? Então, nesse sentido aqui, nesse contexto, essa palavra ela vai ser usada de uma forma mais positiva. E aí, Filipenses... tá aqui, o Ariel colocou, ainda bem, porque não ia dar tempo para eu abrir, não. Filipenses 2, 19 a 20. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Então, esse trecho, interesse sincero, em algumas versões, tem que se preocupe pelo bem-estar de vocês. Então, as versões mudam, né? Mas nesse contexto, essa palavra ela está sendo usada no sentido de eu me preocupo com o bem-estar, eu tenho cuidado, né, por vocês, pelo bem-estar de vocês, e é uma coisa boa. Então, isso é uma coisa boa. A gente tem cuidado dos nossos irmãos, né? A gente se preocupa com o bem-estar deles. E isso é bom, isso é normal. E, nesse sentido, a palavra merinal, ela está sendo usada nesse contexto mais positivo. E aí, depois, em 2 Coríntios 11 e 28. Além disso, eu enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Preocupação. Aqui já está mais parecido com a minha versão mesmo, que é em AA, eu acho, a minha versão. Mas é uma preocupação boa, né? Ele está preocupado com as igrejas. E é normal que o crente seja preocupado, né, com as coisas de Deus, com as coisas do reino de Deus. Isso é normal e isso é bom. O anormal é se ele não for, né? Se ele for nem aí para as coisas de Deus, se ele não tiver cuidado com seus irmãos, enfim. Então, nesse sentido, também ela está sendo usada num contexto bom, num contexto positivo. É a mesma palavra, merinal. E aí, depois, 1 Coríntios 12 e 25. Poxa, o Ariel esqueceu. Mas eu vou abrir aqui na Bíblia. 1 Coríntios. Ou ele esqueceu ou eu esqueci de mandar, né? 1 Coríntios 12 e 25. Mas eu vou ler aqui para vocês. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, aqui a palavra usada já é cuidado. E é a mesma palavra, merinal. Então, ela pode ser usada como cuidado, como preocupação, interesse sincero. Então,
todos esses são exemplos positivos do uso dessa palavra. E contextos em que essa ansiedade positiva, ela foi usada de uma forma boa, né? E aí, eu li 12 e 25, então agora nós vamos para os exemplos negativos que existem na Bíblia da mesma palavra, ainda é a palavra merinal. A gente começa pelo Sermão do Monte, né? Não tem para onde correr, porque é o que a gente mais pensa, assim, é Jesus falando, né? Sobre ansiedade. E aí tem Mateus 6, 25 a 34, e tem também Lucas 12, do 22 ao 34. Aí a gente não precisa ler tudo, mas Jesus fala aí, né? Não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus corpos. Enfim, a gente vai explorar mais essa passagem um pouquinho mais para frente. Mas, basicamente, aqui, a palavra merinal, ela está sendo associada a uma preocupação excessiva. Né? É uma preocupação que é além do normal. Ela não está mais naquele nível benéfico, ela já está no nível acima, e Jesus está usando ela de uma forma negativa, que é para a gente não ter esse tipo de ansiedade, esse tipo de merinal. Né? Não é para a gente ter, e é para a gente se esforçar para não ter. Então, nesse sentido aí, do Sermão do Monte, Jesus está usando essa mesma palavra que foi usada em um contexto positivo e agora está sendo usada em um contexto negativo. E também vamos para Filipenses 4, do 4 ao 9, que também é muito famoso, né? A gente conhece que é quando Paulo fala, não andeis ansiosos com coisa alguma, né? Então, Paulo fala isso num contexto também de, gente, essa ansiedade aqui não é para vocês terem, não tenham esse tipo de ansiedade, porque ela é ruim, é uma preocupação excessiva que vocês não devem ter, né? E aí o outro contexto negativo é 1 Pedro 5, do 6 a 11, que é aquele, lancem sua ansiedade sobre ele, né? Porque ele tem cuidado de vocês. Então, esse tipo de ansiedade que Jesus fala, que Paulo fala e que Pedro fala, essa palavra merinal, ela é usada em um contexto negativo. Então, a gente viu exemplos positivos e a gente viu exemplos negativos. E isso deixa mais claro ainda que a ansiedade, ela pode ter muitas faces, né? Ela pode ser uma coisa boa, ela pode ser uma coisa ruim, ela pode ser usada de uma forma boa e também ruim. Então, isso deixa as coisas mais complicadas ainda para quem estuda psicologia e está na igreja e vai falar sobre ansiedade. Mas a gente, né, estuda porque a gente sabe que é a palavra de Deus e inspirada por Deus. E a gente sabe que Deus tem algo a nos dizer sobre a ansiedade na palavra dele, de fato, e vamos tentar absorver aí o que tem. Então, sobre essa palavra que eu falei tanto, né, merinal, ela tem uma conexão com outra palavra em grego, que é merizo. Eu me sinto muito pastora falando isso, gente. Falando grego, né, o pastor do nada falando grego na pregação. Mas é só porque é necessário mesmo, eu não gosto de fazer essas coisas não. Citar outras línguas, outras palavras, não gosto não. Mas a outra palavra é merizo. Merinal, ela tem uma conexão com a palavra merizo. Merizo escreve M-E-R-I-Z-O, merizo. Elas são conectadas, elas têm uma certa ligação entre si. E a palavra merizo, ela já significa dividir ou distrair. Então, merinal, ela pode ser usada nesses contextos, né, de preocupação, cuidado, ansiedade ou interesse. E merizo, ela já está mais associada a dividir ou distrair. Então, lembrem disso aí. E aí, quando a gente vai ver na Bíblia o uso da palavra merizo, que é essa divisão e essa distração, a gente vê ela em alguns contextos. Como, por exemplo, Lucas 10, 41, que é quando Marta está lá distraída com as coisas, né? E Maria está lá aos pés de Jesus. E quando a Bíblia vai falar que Marta estava preocupada, distraída com outras coisas, a palavra é merizo, que é justamente essa palavra usada para distração ou divisão. Eu estou repetindo um monte de vezes a mesma coisa, que é para ficar mais fácil da gente, né, guardar aqui na cabeça.
Então, quando Marta está lá distraída, enquanto Maria está aos pés de Jesus, a palavra é merismo, de distração, de divisão. E ela não é usada em um contexto positivo, obviamente, né? E aí, também, outro contexto é Mateus 13 e 22, que é a historinha da semente, né? Aquela historinha da semente, que a semente cai lá, mas ela não cresce, porque ela é sufocada pelas preocupações da vida. Então, pelas preocupações do mundo, né? As preocupações do mundo tomam de conta dela. E aí, quando a Bíblia fala dessa preocupação que sufoca a semente, a palavra também é merizo, que é justamente essa ideia, por isso que é distração ou divisão. É justamente essa ideia de que a semente ela foi distraída, né, pelas coisas do mundo, ela estava dividida, ela não estava assim decidida, ela estava um pé ali e outro ali, né? Então estava em cima do muro e foi sufocada pelas preocupações do mundo. E aí quando a gente combina o significado de merizo, que é divisão ou distração, com o significado de merinal, que é onde Jesus usa essa palavra no Sermão do Monte, a gente começa a entender melhor de que tipo de ansiedade Jesus estava falando e o contexto, né? A gente entende melhor. E aí agora sim, nós vamos lá para o Sermão do Monte. Vamos nos demorar um pouquinho no Sermão do Monte. Mateus 6, do 25 ao 34. Mateus 6, 25 ao 34. Eu vou ler aqui, aí vocês me acompanham. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eu vou ler só até aqui. Mas quando Jesus usa, né, essa palavra preocupação aqui, não se preocupem, ele está justamente usando a palavra merinal. E quando a gente junta, né, merizo com merinal, a gente entende que quando a ansiedade merinal, num contexto negativo, ela é usada aqui por Jesus, ela tem um sentido junto com o merizo, de distração, de divisão. E aí fica mais claro para a gente porque que Jesus está condenando esse tipo de ansiedade. Porque assim, vamos ver aqui o contexto do Sermão do Monte, né? Jesus está no Sermão do Monte falando basicamente sobre como é a vida de quem vive para o reino de Deus e como é a vida de quem é do mundo. Então ele está fazendo uma separação entre quem vive no mundanismo, né? A Bíblia usa essa palavra mundanismo, e quem vive no reino de Deus. E são estilos de vida completamente diferentes, né? Quem vive para Deus tem um estilo de vida e quem vive para o mundo tem outro estilo de vida. Então, o Sermão do Monte inteiro, ele está rodeado de percepção. Jesus está querendo mostrar, olha, vocês que são do meu reino, vocês devem viver dessa forma. E quem não é, vive de outra forma. Então, vocês não podem agir como se vocês não fossem, como se vocês não tivessem as regras do meu reino, né? As diretrizes do meu reino, porque tem. E tem que seguir as diretrizes do meu reino para ser chamado de filho de Deus, né? Para ser, de fato, do reino de Deus. Então, Jesus está fazendo essa divisão mesmo entre as pessoas do mundo e as pessoas do reino de Deus. E isso ao longo de todo o Sermão do Monte. E é um tapa na cara, né, de todo mundo, dos fariseus e até da gente hoje, porque são coisas assim que são bem mais difíceis do que a gente pensa, né? Mas, de fato, Jesus está querendo mostrar como é a vida de quem vive para Deus. E aí ele está fazendo essa diferença entre o reino do mundo e o reino de Deus. Quem se preocupa com as coisas do mundo e quem se preocupa com as coisas de Deus. E mundanismo, quando a Bíblia fala de mundanismo, basicamente você pegar uma coisa boa
e transformar em um fim em si mesmo, né? Então, não é necessariamente uma coisa ruim, é a mesma coisa da idolatria, né? A gente não idolatra só coisas boas ou coisas ruins, né? A gente idolatra também coisas boas, e isso é o perigo do nosso coração, porque a gente pega uma coisa boa e mesmo a coisa boa a gente transforma em um ídolo. E essa coisa acaba se tornando tropeço na nossa vida, né? Para a gente estar perto de Deus. Então, o mundanismo é justamente você pegar uma coisa boa da criação, uma coisa boa que Deus deu, e transformar ela em um fim em si mesmo. Em um fim em si mesma, né? Em um ídolo. Basicamente, o que é isso se não ter um ídolo, né? E o pessoal fala, não sei se vocês têm Twitter, mas no Twitter, ultimamente, está todo mundo falando, porque tudo é idolatria, vocês só falam de idolatria agora, e de fato, tudo é idolatria. Tudo é idolatria mesmo, e tem idolatria que a gente nem sabe que tinha, né, e vai descobrindo aos poucos. Mas, enfim, voltando aqui para o Sermão do Monte. Jesus diz que quando a gente está preocupado com as coisas do mundo, né, com a vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber, a gente está dividido, a gente está distraído com essas coisas. E daí que vem a mesma distração de Marta, a mesma distração que fala no outro texto, e a mesma divisão do texto da semente. É esse tipo de coisa que está falando aqui. Que a gente fica dividido entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. Mas se a gente está dividido, a gente já não está ali, né, no reino de Deus. A gente está, o coração não pode ser dividido, tem que ser totalmente de Deus. Mas Jesus diz que a gente está, é como se a gente tivesse distraído na nossa lealdade. A quem nós devemos a nossa lealdade. E nesse trecho do Sermão do Monte, é muito mais sobre para quem você está vivendo, né, onde está a sua confiança e o seu coração, do que sobre um tipo de ansiedade, por exemplo, de um transtorno mental. Então, a gente vê aqui que no início desse trecho, ele fala, portanto, e aí a gente analisa o contexto também, portanto, em algumas versões diz, por isso o quê? Por tudo que eu já falei ali atrás, no Sermão do Monte, porque vocês têm que ter um estilo de vida diferente, é por isso que eu digo para vocês, não se preocupem com suas próprias vidas, porque quem se preocupa é o pessoal do mundo. Vocês não, vocês são filhos de Deus, vocês são do reino de Deus. Então, o modo de vocês lidarem com essas coisas da vida deve ser diferente. Então, o que Jesus está querendo dizer é justamente isso. Gente, presta atenção, vocês estão dormindo, não é para viver como eles, não é para você viver correndo atrás de dinheiro, de coisa, porque a Bíblia fala muito de dinheiro, né? Que você só pode servir a um Senhor. Não tem como você servir ao dinheiro e servir a Deus. Então, isso deixa claro também que não tem como ficar dividido. E as preocupações da vida, elas nos dividem e elas nos distraem. Justamente essas preocupações com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com o meu dinheiro. E Jesus não está falando de um tipo de preocupação de eu não tenho comida em casa, o que eu vou comer agora? Não é esse tipo de preocupação. Ele está falando sobre um tipo de preocupação de viver dessa forma. Então, é um estilo de vida que é constantemente preocupado com as coisas do mundo e não com as coisas de Deus. Então, Jesus não está falando de uma ansiedade pontual, de eu fiquei preocupada agora com o que eu vou comer amanhã. Ele não está falando disso, ele está falando de um estilo de vida que é ansioso excessivamente por não confiar em Deus. Então, é uma coisa constante. É um estilo de vida que é mundano, né? Que não é do reino de Deus. Então, aqui a gente entende por que tem. É por isso que eu digo a vocês, não fiquem preocupados, não andem ansiosos com essas coisas, porque vocês são do reino de Deus. E o jeito de vocês de lidarem com essas coisas, ele tem que ser diferente. Então, é uma ansiedade bem... Eu não sei vocês, mas quando eu entendi isso aqui, girou uma chave na minha cabeça. Porque eu percebi que Jesus estava falando realmente de uma coisa mais contínua
mais constantes de vida, de estilo de vida, de modo de viver. Não é uma situação pontual. É uma constante ansiedade, é uma constante preocupação excessiva que é maléfica, né, que faz mal para a gente e que é pecado. Então, Jesus condena esse tipo de ansiedade e ele fala para a gente não ter, porque quem tem esse tipo de ansiedade são os ímpios, são os que não seguem o reino de Deus, né? E, ao mesmo tempo que ele condena o pecado, ele consola, né? Eu acho esse trecho extremamente consolador, porque ele já fala, vocês valem mais do que as aves, né? Por que vocês vão se preocupar se as aves estão lá e não plantam, não colhem, e ainda assim elas têm o alimento de todo dia? E imagina vocês, que são filhos de Deus. Imagina vocês. Então isso é muito confortador, é muito reconfortante para a gente ouvir isso e saber que a gente não precisa estar ansioso com essas coisas e ter um estilo de vida que é o coração voltado para as coisas do mundo. E eu acho que, no fim das contas, esse trecho do Sermão do Monte, ele é basicamente sobre isso. Onde está o seu coração, sabe? Em que você tem depositado a sua confiança, o que é o seu refúgio na tribulação, para onde você corre, a quem você recorre quando as coisas dão errado, onde está realmente o seu coração. Se é nas coisas do mundo, nas preocupações do mundo, na comida, no dinheiro, nas roupas, no consumismo, enfim. Ou se é em Deus. Então, é uma coisa completamente diferente do que algumas pessoas usam esse trecho, né, de uma forma um pouco fora de contexto. Mas é mais sobre esse, e esse é justamente o último tipo de ansiedade que eu falei, né, que eu falei lá no começo, que é o quarto tipo. É essa ansiedade que a Bíblia cita, e que é a mesma que é falada por Paulo, por Pedro, quando eles falam, né, lancem sua ansiedade sobre Deus, não andeis ansiosos, é esse tipo de ansiedade, não andeis ansiosos. Então não é, olha, se você tiver uma crise de ansiedade, você está condenado. Não é isso. Não ande ansioso, não viva o tempo inteiro preocupado com as coisas do mundo. E é um tipo de ansiedade diferente. É a ansiedade de colocar o coração, a confiança e a segurança em coisas do mundo, em coisas materiais. Esse tipo de ansiedade é uma ansiedade pecaminosa e Jesus condena essa ansiedade no Sermão do Monte e exige arrependimento. A gente tem que voltar, né, os nossos olhos para Deus e recuperar a confiança em Deus, sabendo que só Ele supre e sabendo que só nele nós podemos ter o conforto nessa vida. E que os filhos de Deus, né, eles vivem um estilo de vida do reino de Deus, que é bem diferente do estilo de vida mundano. E aí, a ansiedade condenada por Jesus, é por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala, a gente joga um versículo na cara do amigo que está em crise de ansiedade, ou que tem um transtorno de ansiedade, e a gente joga o versículo, tipo assim, ó, se arrependa do seu pecado, né? Você está em pecado, e se você se arrepender, é só se arrepender rapidinho assim, e você está curado. E não é assim, porque Jesus não está falando dessa ansiedade. Jesus está falando de uma ansiedade que na minha opinião, é muito mais comum a todos nós do que um transtorno mental. Porque é bem mais tentador. É uma coisa que a gente se demora, né? A gente está ali se preocupando com as coisas do mundo, vivendo para as coisas do mundo, e a gente escolhe permanecer vivendo daquele jeito. E quando a gente escolhe permanecer vivendo daquele jeito, aí a gente já está num nível de ansiedade muito elevado, muito superior. E, de fato, esse é o tipo de ansiedade que precisa de arrependimento. Mas não é o mesmo tipo de ansiedade de um transtorno mental ou de uma crise de ansiedade. É de colocar o coração nas coisas do mundo e não no reino de Deus. E esse é o ponto do Sermão do Monte, né? É você viver para o reino de Deus, fazer as coisas para a glória de Deus. É o ponto da Bíblia toda, né? Viver para Cristo e para a glória de Deus. Então, é um contexto diferente do que algumas pessoas usam esse texto. Então, é justamente essa coisa de viver em outro reino, né? Nosso reino não é esse aqui, nossa pátria não é aqui, e a gente tem um estilo de vida diferente. Tanto é que algumas pessoas não entendem, né? Às vezes os crentes dizem, mas
tu não tá preocupado com isso? Por quê? Por que que tu não vive para isso? E a gente vê nitidamente que existem crentes que são, sei lá, a melhor pessoa do trabalho, o mais bem-sucedido. Ele não é, porque ele entende que ele tem, assim, ele pode ser, né? Mas muitas vezes ele não é, porque ele entende que ele tem outras prioridades. Ele entende que tem a igreja local, ele entende que ele tem a família dele. Então não é como se o trabalho fosse a vida dele, né? E muitos ímpios vivem para o trabalho, vivem para a carreira, e nós que somos universitários, nós estamos constantemente nessa tentação de viver para a nossa faculdade e focar ali, esquecer a igreja, e esquecer os amigos, e esquecer a comunhão. E eu sei como é. E para vocês deve ser mais difícil ainda, porque é medicina, né? Gente, eu tenho pena de vocês, mas vai valer a pena. E aí, enfim, é uma tentação constante, de fato, a gente viver preocupado e pensando nas coisas do mundo. Mas Jesus chama, né, ao arrependimento, e ele nos chama a colocar a nossa confiança, o nosso olhar e a ter o nosso refúgio somente em Deus. Porque as coisas desse mundo, elas acabam, elas passam e elas não suprem as nossas necessidades. Quanto mais a gente vive para as coisas do mundo, mais a gente quer ter, mais a gente quer ser alimentado e a gente não se supre. Porque não é disso que a gente precisa, não é disso que a nossa alma precisa. A nossa alma precisa de Deus, ela clama por Deus. E ela só vai estar satisfeita quando ela tiver Deus, né? Já diria Agostinho, aquela frase super famosa do Agostinho, que o nosso coração está inquieto enquanto não descansa em Deus. Então, quando Jesus fala sobre essa preocupação, é justamente esse coração inquieto, que não descansa, porque não está descansando em Deus, ele está descansando, procurando descanso, na verdade, em outras coisas, e não acha, porque essas coisas não foram feitas para nos suprir, elas não foram feitas para ser o nosso refúgio, né? Então, a gente só vai encontrar o verdadeiro descanso, a verdadeira confiança, o verdadeiro refúgio em Deus, e não nas coisas do mundo. E, basicamente, é isso que esse trecho está falando. Não vivam procurando descanso, procurando quietude para o coração de vocês nas coisas do mundo, porque vocês não vão encontrar. E a gente só encontra em Deus mesmo. E é justamente sobre onde a gente procura, né? Essa segurança, esse conforto, mesmo que a pessoa tenha um transtorno de ansiedade, mesmo que a pessoa tenha uma crise de ansiedade, isso não significa que ela confia menos em Deus, isso não significa que ela tem menos fé, isso significa que mesmo com esse transtorno, mesmo com as crises de ansiedade, ela pode confiar em Deus e ela pode ter o coração dela em Deus. E isso não vai automaticamente fazer com que ela deixe de sentir todas as crises ou que ela seja curada do transtorno mental. Eu acredito no poder de Deus para curar, eu realmente acredito. Mas às vezes ele não quer, às vezes ele quer usar isso para transformar a gente. Então, eu não sei aqui se alguém tem algum transtorno mental, algum transtorno de ansiedade, ou se alguém tem crise de ansiedade, mas eu sei que nesses tempos de pandemia, muitas pessoas estão desenvolvendo e estão andando mais ansiosas, né? Tendo mais crises de ansiedade, preocupadas com muitas coisas. Então, é um tempo propício para a gente falar sobre isso também. Mas deixar bem claro que se você tem algum transtorno, não significa que você confia menos em Deus. Não significa que você tem menos fé. Significa que você tem algo que você não escolheu ter, que não é esse tipo de ansiedade que Jesus está falando no Sermão do Monte. E que, mesmo assim, Jesus vai te dar o consolo necessário, o conforto necessário, e que, mesmo assim, ele vai te moldar. E que isso não te impede de descansar em Deus. Isso não te impede de colocar a sua vida e a sua confiança em Deus. Porque são coisas diferentes, né? Essa ansiedade que Jesus fala e a ansiedade do transtorno. Então, acho que isso tem que ficar bem claro. Mesmo que você tenha um transtorno, mesmo que você tenha uma crise de ansiedade em algum momento, você ainda pode confiar em Deus, você ainda pode colocar a sua confiança e fazer de Deus o seu refúgio, mesmo nesses momentos difíceis. E é aí quando você mais precisa, né? Quando você mais corre para Deus. E aí, só para a gente encerrar, eu nem sei quanto tempo eu tenho, já deve ter passado do tempo, mas eu queria ler um trecho que é do livro Depressão e Graça, do Wilson Porte. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu amo esse livro. E tem um trechinho que ele fala justamente sobre ansiedade. E eu acho ele muito reconfortante, assim.
justamente para a gente descansar, né? Descansar o coração em Deus. E, enfim, eu vou ler aqui porque as palavras dele são melhores do que as minhas. Mas ele fala assim: lembre-se sempre disso. Deus é bom, Deus está no controle de tudo. Essa é a única razão pela qual você pode descansar. Não porque você é um irresponsável, não porque é um lunático ou alienado do mundo, não porque você negligencia a realidade horrível dos fatos. Você pode descansar porque crê firmemente na bondade e no poder de Deus. Você só teria motivo para se descabelar se Deus não fosse bom ou todo-poderoso. Mas o nosso Deus não só é todo-poderoso, como também é todo bondoso. E essa é a única razão pela qual você pode descansar. Ele é bom e ama você. Ele cuidará de você. Há motivo, pois, para nos desesperarmos? Nesse sentido, sigamos os conselhos de Paulo. Neles encontraremos o que jamais encontraremos em outras fontes que nos prometeram a paz. Siga exatamente como o Espírito Santo nos aconselha em Filipenses 4 e 6. Quando você fizer isso, a promessa de Paulo aos Filipenses também se cumprirá em sua vida. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Descanse nele, você jamais encontrará outra fonte capaz de lhe trazer tanta paz. Eu amo esse trecho e eu leio sempre que eu posso, porque é muito bom ser lembrado, né, que a gente esquece às vezes, justamente nessas preocupações da vida, a gente esquece que Deus é todo bondoso, Deus é todo poderoso. Tudo está nas mãos dele, no controle dele, nada foge das mãos dele. E são verdades que a gente tem que ficar lembrando o tempo inteiro para a gente não ser sufocado, né, como a semente pelas preocupações da vida. E isso me lembra muito o Salmo 46, que tem sido a minha oração desde o início dessa pandemia. É um salmo lindo e eu leio assim sempre que eu posso, porque ele dá muito um contraste de os montes se abalam, né? As águas tumultuam, os montes estremecem, mas se aquietem, saibam que eu sou Deus, descansem e saibam que eu sou Deus. E isso faz um contraste com Deus sendo a nossa torre segura, o nosso refúgio. Então, enquanto tudo ao redor está caindo, desmoronando e se despedaçando, e de fato as coisas estão, Deus é a nossa torre segura. Enquanto as coisas estão instáveis e inconstantes, Deus é a nossa fortaleza. Então, ele é aquela pessoa que está ali estável. Ele não vai se mover, ele não vai fugir, ele não vai te abandonar e ele não vai deixar de te amar e de cuidar de você. E ele é todo bondoso, ele é todo poderoso e ele vai cuidar de você, independente do que aconteça. Então, mesmo que os montes se abalem, mesmo que as águas tumultuem, não importa. Pode acontecer tudo com o mundo. Deus é bom e Deus é todo poderoso. E ele cuida dos seus filhos. Então, é nisso que deve descansar o nosso coração. É na soberania de Deus, é na certeza de que Deus tem o controle de todas as coisas. Que ele cuida de nós, que ele está conosco e que ele é a nossa torre segura, né? Quando tudo está caindo, quando tudo está realmente, nós não temos certezas e, de fato, a gente aprendeu muito, né, com essa situação que nós não temos certeza sobre nada da vida, nós não temos o controle sobre nada da vida, a gente só se ilude achando que tem, mas é aquela analogia do... Sabe quando você é criança e você tem um irmão, eu não sei vocês, mas eu passei por isso, o irmão fica jogando videogame e ele deixa o seu controle desligado e você jura que tá jogando ali, né? E você não tá, porque o seu controle tá desligado. Então, é bem isso, sabe? A gente tá ali achando que tá no controle e o nosso controle tá desligado. A gente nunca jogou, a gente nunca esteve no controle. E, às vezes, a gente só percebe justamente nessas situações extremas, né? Mas o fato é, nós não temos o controle, nós nunca tivemos e graças a Deus por isso. Porque quem somos nós para ter o controle da situação do mundo, né? Nós somos meros pecadores, falhos, limitados. E, em contraste, o nosso Deus, ele é todo poderoso, ele vê tudo. Ele é todo bondoso, ele é muito melhor do que nós para ter o controle da situação. Então, ainda bem que é Play 1, né? Que não é Play 2. Ainda bem que Deus é o Play 1. Porque, enfim, ele sabe o que está fazendo. E nós não saberíamos. Então, a gente descansa também, às vezes a gente se desespera percebendo que não tem o controle, né? Mas, na verdade, a gente deve descansar sabendo que não tem controle. Porque, olha,
eu realmente não tenho, e eu não tenho capacidade para ter o controle. Mas o meu Deus, ele é todo poderoso, ele é todo bondoso, e ele tem o controle da situação. E eu descanso nisso. Eu não descanso em mim, ou nas minhas forças, ou na minha capacidade, ou na minha estabilidade mental. Não é sobre isso também. Mas eu descanso em Deus. Eu sei que ele é a minha torre segura, eu sei que ele é a minha fortaleza. E mesmo que as coisas ao redor ou aqui dentro estejam instáveis, porque às vezes as coisas também estão instáveis dentro de nós, ainda assim Deus é a nossa torre segura. Ainda assim ele é a nossa fortaleza. Então, eu queria que vocês lembrassem disso, né? E ficassem com isso constantemente na cabeça e ruminando, e que console o coração de vocês, porque tem sido tempos muito difíceis. E eu realmente espero que tenha sido um consolo para vocês, como essa palavra sempre é um consolo para mim. Esse salmo, o trecho do Wilson Porte, enfim, é sempre uma coisa muito reconfortante. Lembrar que eu não tenho controle, mas que quem tem o controle é muito melhor que eu. Então, eu realmente espero que tenha sido bom para vocês, como foi para mim, né? Que tenha edificado vocês. E eu agradeço muito pela oportunidade do GAP, foi maravilhoso participar disso aqui. E é isso, gente. Obrigada pela atenção.